Senhores, hoje um jovem de 16 anos no Brasil, ele pode casar, ele pode trabalhar, ele pode abrir uma conta bancária, ele pode fazer uma transição de gênero, pois é. Ele pode votar, ele pode decidir o futuro do país, mas quando ele comete um crime, por mais brutal que esse crime seja, ele não pode ser punido como ele deveria ser, né? Isso faz algum sentido para você? Não sei. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre a redução da maioridade penal. Tem muita coisa para falar sobre isso, então vamos lá, beleza? Vamos lá começar aqui e eu quero já começar dando uma olhada nesse vídeo aqui do Filosofia Infinita. Vamos lá. Como funciona no Brasil, pessoal? Menor de 18 anos, hoje, ele não responde criminalmente, ou seja, tanto a Constituição Federal quanto o Código Penal vão atribuir a esse indivíduo o status de inimputável. O que é inimputável? Quer dizer o seguinte, ele não pode carregar um crime, porque é impossível. A legislação entende assim. Não é um crime, é um ato infracional. Então, juridicamente, o tratamento é outro. Então, um adolescente que matou um cachorrinho, por exemplo, ele cometeu um ato infracional. Hugo, mas isso não é um crime? Não, como foi um adolescente, não é um crime, é um ato infracional. Isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque se não é um crime, então ele não tem pena de crime. Na verdade, o que ele tem são medidas socioeducativas. Rapaz, aparentemente, para a justiça brasileira, um cidadão abaixo de 18 anos, ele é incapaz de cometer qualquer tipo de crime. Mais uma vez, isso não faz sentido nenhum. Na Inglaterra, por exemplo, a maioridade penal é de 10 anos, né? Na Alemanha, 14 anos. Nos Estados Unidos, aí varia um pouco, né, de estado para estado, porque lá os estados eles são autônomos, mas perceba o seguinte, são países com um índice de criminalidade bem menores do que os nossos aqui no Brasil, mas ainda assim eles optaram por reduzir a maioridade penal. Enquanto isso, aqui no Brasil, nós punimos os nossos menores infratores com as famosas medidas socioeducativas que, na prática, não servem para muita coisa, a gente sabe, né? E por que que eu digo isso? Porque elas são muito brandas. Na verdade, até a justiça comum para adultos, ela já é muito branda, convenhamos, né? Se você acompanha jornais aí e tal, esse tipo de coisa, você sabe que as penas no Brasil, elas sim, são muito brandas. A gente ainda tem questões como progressão de regime, onde um cara ele pode ser condenado, sei lá, a 17 anos, a pena cai para 15, para 13, para 10, daqui a pouco com 8 anos o cara já está fora da cadeia. Então é bem complicado. No caso das medidas socioeducativas, elas começam com 6 meses e são reavaliadas até um máximo de 3 anos. Então, assim, realmente elas são muito brandas mesmo, levando em consideração que muitas vezes esses menores infratores eles cometem crimes terríveis, hediondos às vezes, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo do Paulo Alceu, que é um vídeo que eu acho muito interessante e que pode contribuir aqui com o nosso papo hoje. Vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente não pode ser um habeas corpus para que jovens cometam crimes e atrocidades. Não pode promover uma espécie de impunidade legalizada. Na Suécia, onde a idade penal é de 15 anos, está em debate a redução para 13 anos em casos de crimes violentos, crimes como a tortura com toques de crueldade que levou à morte o cão Orelha, que não fazia mal a ninguém, mas acabou sofrendo as consequências daqueles que se sentem protegidos por leis desconectadas com a realidade por uma justiça seletiva, além, de repente, da falta de educação vinda de casa. Esse é o ponto crucial. Pois é. Nesse vídeo aqui, ele fala basicamente sobre essa impunidade legalizada, e esse é o sentimento que a população tem em relação a essas medidas socioeducativas. Aqui no Brasil, a gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e assim, no papel, o ECA, ele é muito bom, ele deveria ser muito bom. A ideia é justamente proteger os jovens, né, contra a violência, contra a exploração, para proteger os direitos ali da criança e do adolescente. Até aí, tudo bem, né? Nós temos mesmo que proteger as nossas crianças. Crianças são inocentes, elas precisam ser protegidas mesmo. O problema é quando nós falamos nos adolescentes, no caso, nos adolescentes infratores. Aí sim a gente tem um grande problema, porque
Pro ECA, um adolescente de até 17 anos e 11 meses ali, ele também é um inocente, sabe? Eles não fazem uma distinção muito boa em relação a isso. E aí, para eles, esse cara ele também precisa ser defendido, né? Protegido. E aí eu nem preciso dizer a vocês que quando eles fazem esse tipo de coisa, é aberto uma brecha gigantesca aí para que vários jovens perigosos, eles se sintam absolutamente à vontade para poder cometer os mais diversos crimes, né? Basta observar aí, a cada dia que passa, aumenta aí o número de crimes cometidos e com certeza vem aumentando bastante. E por que que isso acontece? É a certeza da impunidade, né? Não tem outra justificativa para isso. Vamos lá dar uma olhada num outro vídeo aqui. Nos últimos 7 dias saíram algumas notícias que, obviamente, a esquerda quer esconder, a mídia quer abafar, mas que, assim, ninguém aguenta mais. Lá no DF, 3 menores de idade mataram outro menor de idade também, chamado Isaac, de 15 anos, para roubar o celular dele. Deu uma facada no tórax do menino, o menino morreu. Lá agora em Manaus também, um menor de idade, 17 anos, matou um motorista de aplicativo, fazendo aí, né, latrocínio, roubo seguido de morte. Assim, é inacreditável como a gente ainda não conseguiu ter o fim da maioridade penal por conta da esquerda, porque a esquerda é contra essa pauta. E eu acabei de mandar uma mensagem ao presidente da CCJ, comissão que eu faço parte, para que seja pautado isso na CCJ o quanto antes, para que a gente acabe com essa farra. Aqui no Brasil, o menor de idade pode casar civilmente, ele pode fazer transição de gênero, ele pode votar, né, decidir o futuro do país, mas ele não pode se responsabilizar pela caramba dos seus atos, principalmente criminosos, né? Chega. Pois é, o Nicolas ele citou aqui alguns casos recentes, né? Só que casos como esse, infelizmente, têm se tornado cada dia mais comum. Nós estamos em ano de eleição, ok? E para mim, a redução da maioridade penal tem que ser prioridade. Você tem que ficar muito esperto nisso, beleza? Todos os países sérios, eles já fizeram isso. O Brasil, ele é atrasado em tudo, a gente sabe. O nosso Código Penal é da década de 40. Ele é totalmente defasado, né? Totalmente desconectado da nossa realidade atual. E o ECA, né, ele segue essa premissa de penas brandas e tal. Quer dizer, na verdade, eu tô falando de penas aqui, mas pro ECA, um jovem infrator, ele nem precisa ser punido. A verdade é essa. Eles não entendem um jovem infrator como alguém que precisa ser punido. Eles entendem como alguém que precisa ser ressocializado, né? Por isso as medidas socioeducativas. É para poder passar a mão na cabeça do cara. Pra poder, olha, peraí, você fez uma besteira aqui, viu? Não faça mais isso. Vai pro cantinho do pensamento ali, né? Vamos olhar outro vídeo aqui. Hoje, se um bandido de 16, 17 anos pratica um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte ou mata uma pessoa, ele é ouvido, ele é recolhido para um centro socioeducativo e fica no máximo 3 anos. Isso mesmo, a gente tem que mudar isso. A gente acabou de votar em favor aqui na Câmara dos Deputados a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Um adolescente de 16, 17 anos aqui no Brasil, ele pode casar, ele pode abrir uma empresa, ele pode votar. E por que ele não pode responder pelos seus atos? Há aproximadamente 10 anos eu fui delegado da Delegacia do Adolescente de Foz do Iguaçu e vivi na pele toda a impunidade que reina com os adolescentes de 16 e 17 anos que praticam crimes brutais, que a gente tem que mudar essa realidade. Mas a gente não concorda com isso e por isso que a gente assinou esse requerimento para que nós consigamos, aqui no Congresso Nacional, mudar essa realidade de impunidade. Qual a sua opinião? Você acha que deve ser reduzido para 16 anos ou continuar com 18 anos a maioridade penal aqui no Brasil? É isso. Sem mais, esse ano nós temos que aproveitar que o tema da política ele está em alta, né, evidentemente por causa das eleições, e a gente tem que aproveitar para poder cobrar esse tipo de coisa, né, principalmente para votar em quem for a favor dessas pautas, né, eu acho isso importantíssimo. Como eu disse, a maioridade penal ela precisa ser prioridade, ela precisa ser reduzida para pelo menos 16 anos. E aí eu digo pelo menos 16 anos porque se dependesse de mim dava para colocar aí, sei lá, até para 14, sabe? É evidente que ninguém tá defendendo aqui que um jovem que sei lá, que rouba um pacote de feijão em algum lugar passe 10 anos na cadeia. A gente sabe que essa não é a questão. Nenhuma pessoa, um adulto, passa esse tempo na cadeia por pegar um
um pacote de feijão no mercadinho, entendeu? Não é disso que se trata. Mas o problema aqui é exatamente porque nós temos jovens que estão se beneficiando dessas penas brandas, ok? Eles estão lendo a questão, né? Eles estão percebendo que a punição não é adequada, e aí eles analisam o risco, falam, pô, dá para fazer isso aqui. Principalmente sendo recrutados pelo crime organizado. A gente sabe que eles ficam de olho em tudo isso. Uma vez eu escutei alguém dizer, mas criminosos, eles não entendem de leis e tal. Cara, isso é uma imbecilidade sem tamanho, né? E tem outra coisa, né? Além da questão da redução da maioridade penal, a gente precisa conversar também sobre essas medidas socioeducativas. Elas também precisam ser reajustadas, né? Elas precisam ser entendidas como punição, como uma forma de punição, realmente. E elas precisam ser melhoradas, reajustadas, né? Como eu disse, um jovem passar 3 anos, no máximo 3 anos na cadeia, né? Quer dizer, nem é na cadeia, né? Naqueles institutos lá para poder o cara ir, enfim, tem aquelas medidas socioeducativas lá. Mas 3 anos é muito pouco, realmente é muito pouco, principalmente em se tratando de crimes hediondos aí. E sem falar que quando um menor infrator desse sai dessas casas, ele sai com a ficha limpa, como se ele não tivesse feito absolutamente nada. Então, tudo isso precisa ser revisto juntamente com essa questão da diminuição da maioridade penal. Então a questão aqui é muito simples. Chega de proteger bandido, beleza? Se o cara ele tá lá cometendo crime, né? Ele não é um anjinho, né? Ele é um criminoso e ele precisa ser tratado dessa forma, beleza? Não tem como tratar um adolescente que planeja um crime brutal, que executa e depois foge, como se ele não soubesse exatamente o que ele tá fazendo. Ele sabe, lógico que ele sabe. Você aí concorda com o que eu tô falando aqui, concorda que esse cenário todo ele precisa mudar, então eu peço que você escolha muito bem em quem você vai votar esse ano, beleza? Eu sou o William Hoff e esse é o meu ponto de vista. Até o próximo vídeo.